amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, questão 118, Kardec indagou: podem os espíritos degenerar? Em outras palavras, Kardec está perguntando se, uma vez alcançado determinado nível evolutivo, o espírito pode retroagir ou voltar a um estado inferior ao que já conquistou. Uma pergunta similar seria: depois de poder encarnar em um corpo humano, poderia o espírito encarnar em um corpo de um animal? Essa seria, por exemplo, uma degeneração. Em caso afirmativo, estaríamos dizendo que, alcançada a posição de espírito com E maiúsculo, o ser poderia voltar a ser princípio inteligente. E então, os espíritos respondem: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Em suma, os conhecimentos adquiridos e o estado espiritual atingido não podem ser perdidos. O que o espírito verdadeiramente aprendeu e interiorizou não perde mais. Mas o final da resposta nos chama a atenção. Dizem os espíritos que nós não podemos retroagir na evolução, mas podemos estacionar. Isso é interessante, porque então poderíamos perguntar: é possível estacionar para sempre? Permanecer sempre no mesmo estado evolutivo? Essa é uma dúvida que a questão 116 pode nos ajudar a resolver. Kardec indagou: haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? E os espíritos responderam: não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Portanto, o espírito pode estacionar por algum tempo mais ou menos longo, mas até mesmo essa interrupção no seu processo evolutivo não durará para sempre. Mais dia ou menos dia, o espírito irá evoluir. Isso aparentemente entra em choque com a questão do livre-arbítrio. Não poderia sempre o espírito escolher permanecer no mesmo degrau evolutivo? Que é que o impele à evolução? Em primeiro lugar, é justo ponderar que o livre-arbítrio não é absoluto, e a liberdade de escolha é diretamente proporcional ao progresso do espírito. Quanto mais puro, mais livre para escolher, de forma que um espírito inferior tem menos liberdade de escolha que um espírito superior. Em segundo lugar, é interessante lembrar o caso de Gregório no livro Libertação. Ao que nos conta André Luiz, Matilde teria identificado que Gregório estava se entediando do mal, o que é perfeitamente compreensível. Ser ruim cansa, fica entediante mesmo. Talvez por isso o espírito volte a evoluir. Ele se cansa do estado atual e busca algo melhor. Mas ainda aqui resta uma dúvida: que há no espírito que o faz cansar do mal e buscar algo melhor? Por que é verdadeiramente impossível permanecer no estado de ignorância para sempre? Quando os espíritos nos mostram que todos nós somos filhos de Deus, frutos do seu amor e da sua sabedoria, dizem também nas entrelinhas o que o nosso benfeitor Emmanuel disse explicitamente no livro Fonte Viva, capítulo 30. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Por que você, eu e todos os demais espíritos que existem não poderíamos ficar no estado de ignorância para sempre?
A resposta é bastante simples. Porque somos filhos de Deus e Deus é a perfeição. Se somos filhos de Deus, há na nossa genética espiritual, por assim dizer, o gene da divindade. Nós vamos cada dia mais nos parecermos com o nosso Pai, quer a gente queira, quer não. É como se fosse um desenvolvimento biológico. Portanto, em tentar permanecer eternamente no estado de ignorância, seria como uma criança que se recusasse a crescer e envelhecer. O corpo físico está geneticamente programado para o desenvolvimento, crescimento e envelhecimento. Não há o que se possa fazer que impeça isso. E assim somos nós, espíritos imortais. Há em nós o gene da divindade, o que significa, entre outras coisas, que iremos crescer, desenvolver, aperfeiçoar. Vamos nos parecer cada vez mais com Deus ao longo do tempo, até que um dia possamos dizer como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não no sentido de perda de identidade, é claro, mas no sentido de que iremos parecer tanto com o Pai, mas tanto, que os mais desavisados vão até nos confundir com Ele. Tamanha similaridade. Isso nos faz entender, portanto, por que um criminoso, por mais que intente permanecer no crime, se cansará dele. Vai chegar um dia em que a sua genética estará desenvolvida a tal ponto que buscará outros caminhos. E ainda aqui podemos entender por que alguns espíritos avançam mais depressa que outros. É que alguns cooperam com esse desenvolvimento, favorecendo-o tanto quanto possível, ao passo que outros optam por tentar interrompê-lo. Não conseguem de fato, mas podem atrasá-lo. Que saibamos, portanto, usar nosso livre-arbítrio a favor da nossa evolução. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.